Oi, irmãos, que bom estamos juntos novamente. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Olha aqui, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto do irmão chamado Tiago Breno Fernandes Heiker. Esse irmão, ele é mestre e especialista em teologia e ele também é bacharel em direito, ele é advogado. Ele é missionário, também é teólogo, e ele é líder do Ministério de Evangelismo e Missões da Primeira Igreja Batista de Santarém, lá no Pará, bem longe da gente, né? Então, esse irmão escreveu um texto chamado Autoridade de Jesus. Escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E vou ler com os irmãos o texto do Tiago Heiker e contar aquilo que eu entendi, ok? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos ensine sobre a Tua autoridade, sobre o Teu poder, e que nós possamos, debaixo da Tua autoridade, nos tornarmos cristãos melhores, cristãos que buscam a santificação, que andam realmente contigo. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, esclarece-nos e permita que nós possamos colocar tudo que aprendemos em prática. Em Teu nome. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto está em Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 26. Vamos lá? Então esse texto vai falar sobre como Jesus cura um paralítico. E diz assim: um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico, deitado numa cama, e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, eles não conseguiram entrar como paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado e fizeram uma abertura na telha e o desceram do telhado. E desceram a sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? É o paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se ante? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para sua casa. No mesmo instante, o homem se levanta diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Amém? Então o texto que o pastor Tiago Heiker escolheu foi o 24, o versículo 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Bom, certa vez Jesus disse a um paralítico que seus pecados haviam sido perdoados. Né? Ele olhou para aquele paralítico e falou: seus pecados estão todos perdoados. E o que aconteceu com os mestres da lei? Porque eles, na verdade, tinham a maior dor de cotovelo com Jesus, né? Então, eles interpretaram aquelas palavras de Jesus como sendo uma blasfêmia. Tipo, eu, Miriam Anita, que não tô podendo nada, chego para a pessoa e falo: olha, os seus pecados estão perdoados. Então, eles acharam assim, que Jesus estava a mais, né? Estava querendo se aparecer, querendo ocupar o lugar de Deus. Então, para esses judeus, somente Deus poderia perdoar os pecados. Dessa forma, Jesus não tinha essa autoridade para fazer. E para mim também, só Deus pode perdoar os pecados, mas eu creio que Jesus é Deus. Ora, qualquer pessoa poderia dizer para outra:
Os seus pecados foram perdoados. Sem precisar provar que os pecados foram perdoados. Então, para os judeus, embora Jesus tivesse dito ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ele não tinha como provar que os pecados daquele homem realmente tinham sido perdoados, porque ele perdoou, estavam perdoados. Então, nesse sentido, para esses judeus, Jesus estava falando uma blasfêmia, né? Lógico, estava querendo ser Deus. Então, é nesse cenário que Jesus pergunta a eles: o que é mais fácil para vocês dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se ande? Porque para Jesus, lógico, ele que tinha o Espírito de Deus, ele que era Deus, ele sabia que o perdão dos pecados era a coisa mais difícil de se conseguir. A resposta lógica é que é mais fácil dizer que os pecados de alguém foram perdoados, pois não precisava que esses pecados... não precisava provar, né, que esses pecados tinham sido perdoados. Então, se eu disser, os seus pecados são perdoados, mas não tem como provar isso, então você acredita ou não. Então, o que Jesus fez? Então, agora, dizer a um paralítico andar era algo impossível aos homens. Então, os judeus precisavam daquela prova para entender que Jesus estava realmente falando a verdade. Então, o que ele fez? Fez o impossível acontecer. Jesus fez o impossível acontecer. O homem paralítico, segundo as palavras de Jesus, levantou e andou. Assim sendo, ao curar o paralítico, Jesus mostrava que os pecados daquele homem também foram de fato perdoados. Com este milagre operado, não restaram dúvidas sobre a autoridade de Jesus. E eu penso que hoje em dia, muitas pessoas se dizem cristãos, né, se dizem acreditar no amor de Deus. Como eu já disse para os irmãos, eu trabalho numa instituição que atende menores infratores. Né? E sempre que eu pergunto para eles qual é a sua religião, eles falam assim: eu sou evangélico, eu sou crente. Isso vem acontecendo de uns 10 anos para cá. Antigamente isso não era comum. Mas agora eles sempre dizem isso, né? Então, a pergunta que não quer calar é: não dá, né, para duvidar daquele que se diz cristão, não dá para duvidar daquele que diz que se diz evangélico, né? Mas eu acho importante que a gente se lembre que o evangelho somos nós, né? O evangelho não é isso aqui, não é o livro, porque na verdade que nós temos em nossas mãos, que nós podemos tocar, mexer e que é uma coisa popular, a Bíblia, ela tem 500 anos, mas a palavra de Deus sempre foi, sempre existiu. E o evangelho, ele nasceu a partir de Jesus Cristo. O evangelho quer dizer boas novas. Então, eu creio que possivelmente Mateus não leu João e João não leu Marcos, porque, sei lá, a distância naquela época era muito diferente de hoje. Hoje não, pela internet, o que eu escrevi agora pode estar lá onde está meu filho na Europa, como pode estar lá com a minha família que mora em Itaquá, como pode estar lá com o meu pastor que mora aqui na Zona Norte de São Paulo. Enfim, através da internet, tudo se divulga em questão de minutos. Mas naquela época, quem era a Boa Nova? Quem era o Evangelho? Então, o Evangelho somos nós. Então, nós temos sim que, nesse cenário, mostrar para as pessoas que, através de Jesus Cristo, o pecado delas pode ser perdoado. Independente de nós podermos contar hoje com o fato de que o Senhor é o mesmo, Ele continua fazendo milagres. Mas é mais importante que os pecados sejam perdoados do que um milagre seja feito. Então, que nós possamos realmente mostrar para as pessoas, falar para as pessoas da autoridade de Jesus, que é o mesmo. É a mesma autoridade desde a época em que ele andou aqui na Terra. E que nós possamos ser o Evangelho vivo, a boa nova de que Jesus veio, morreu e ressuscitou.
por cada um de nós. Que essa autoridade de Jesus seja divulgada através da nossa boca. Que os povos, as nações, onde nós estivermos, que possamos proclamar essa verdade. Para quê? Para que Jesus possa voltar logo. Essa é a grande charada para que o Senhor volte. É quando toda criatura conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Não tenha dúvidas da obra que Jesus realizou em sua vida. E além de não ter dúvida disto, proclame o que Jesus tem feito por você. E eu faço a minha parte. Eu proclamo o que Jesus tem feito por mim. Amém? Bem, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal. Com o meu abraço de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.